Boa tarde a todos. Vamos dar início, então, à segunda audiência de 2025 para a avaliação do segundo quadrimestre de 2025, por força do parágrafo 4º, artigo 9º, parágrafo único, artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, nessa audiência, a gente vai apresentar os dados dos gastos do segundo quadrimestre de 2025, maio, junho, julho, agosto, e comparar com o acumulado de janeiro a agosto. Primeiramente, como das outras audiências, eu trouxe aqui as receitas arrecadadas só no segundo quadrimestre de 2024 e 2025, para a gente fazer uma comparação. No total geral, nós temos 1.400.000 a mais de 2024 para 2025. A gente tem que chamar atenção em algumas receitas que elas sofreram valores altos e outros nem tanto, e outras até diminuíram, né? Aqui a gente traz do FPM de 5.400.000 para 6 milhões, o ICMS de 2.600.000 caiu para 2.100.000, IPVA a mesma coisa, o Fundeb subiu 200.000 a mais, e as outras transferências que são as receitas da saúde, do Fundo Nacional de Saúde, do Fundo Nacional de Assistência Social, do Fundo Estadual de Assistência Social, do Fundo Estadual de Saúde, de 1.883.000 para 2.969.000. Tivemos operação de crédito zerado, que foi feito lá no segundo quadrimestre de 2024. Recebemos uma parte da operação de crédito, acho que o finalzinho para pavimentação da estrada que leva até o Cristo, e que esse ano nós não tivemos operação de crédito. Transferência de capital de 580 para 651.000, não vou entrar no mérito nesses 651.000, porque no final a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Ou seja, 12.043.000 em 2024 contra 13.441.000 em 2025. O acumulado dessas receitas, a gente fechou 2024, de janeiro a agosto, 25.399.000 contra 24.319 no ano de 2025. Nossa, mas teve um valor menor? Sim, nós tivemos uma operação de crédito aqui, que foi recebida, de 2.391.000 em 2024, que foi para pavimentação da estrada que liga Albertina Pinhal, e o restante do Cristo, que não tivemos aqui em 2025. A operação de crédito não é uma receita que entra toda vez. É todas as vezes que faz um financiamento para aplicar em alguma despesa de capital. Então, nós não tivemos aqui, então fechamos com 24. Então, se a gente tirar esse 2.391.000 daqui, que não é uma coisa que acontece todas as vezes, mesmo assim, a gente ainda encerra 2025 um pouco melhor que 2024. Pouco para frente, agora a gente traz as despesas, separadas por secretaria. Isso somente no segundo quadrimestre, maio a agosto de 2024, nós tivemos um salto de 11 milhões para 15 milhões de 2024 para 2025, e se a gente pegar secretaria por secretaria, o que chama a atenção da gente obras, de 1.278.000 para 3.098.000, que a gente teve aquisição de caminhão, asfalto, não vem na cabeça agora, prefeito mais fácil para falar. Lembra alguma coisa de obras? Caminhão, teve mais coisa que foi feita, agora não vou lembrar. Não vem, não é cascalho, isso, horas máquinas. A diretoria de Esporte, Cultura e Turismo, né, de 983 para 1.434.000, que são os eventos que nós estamos tendo constantemente, praticamente, né? A saúde, de 376 para 3.962, que são os veículos que foram adquiridos lá na saúde. Então, a gente chama atenção nessas que os outros não têm tanta discrepância. Se a gente olhar
As receitas do primeiro quadrimestre, 13.441.000, só de maio a agosto de 2025. 13.441.000, contra as despesas, 15.084.000, a gente teve um déficit no quadrimestre, né? E esse déficit, aí você fala assim, aonde que eu arrumei dinheiro para pagar essas despesas? Eu usei lá do superávit financeiro, ou de recurso que foi recebido no primeiro quadrimestre. Então, a gente, para avaliar dessa forma, é melhor a gente avaliar o todo. O que é o todo? A gente avaliar o valor que entrou no ano, os 24.319.000 de janeiro a agosto de 2024. A gente vai para as despesas, o acumulado de 2024, o acumulado de 2025, ou seja, de janeiro a agosto. 21 milhões em 2024, 25.641.000 em 2025. Desse 25.641.000 em 2025, 5.833.000 foram recursos de superávit financeiro. Então, desses 25, a gente vai diminuir o 25.800, só para a gente entender. Diminuindo os 5.800.000, a gente tem um total de despesa no ano de 2025 de 19.808.000. Nós recebemos quanto? 24.319. Então, nós tivemos um superávit de quase 5 milhões das receitas recebidas no ano contra as despesas pagas com recursos recebidos no ano. Então, a gente tem que fazer essa conta para entender se teve o superávit ou déficit. Aqui nós temos o total de secretaria por secretaria, nós já chamamos a atenção no segundo quadrimestre lá como que foi. O primeiro a gente já viu na audiência passada, né? Então, resumindo, a execução orçamentária teve um superávit de 4.510.000. O município recebeu mais do que gastou dos recursos anuais. Anual. A despesa com pessoal. No setembro de 2023 a agosto de 2024, que foi a audiência realizada aqui na Câmara em setembro de 2024, apontava uma despesa com pessoal de 45,26% da receita corrente líquida. Hoje a gente, de setembro de 2024 a agosto de 2025, nós temos uma porcentagem de 46% da receita corrente líquida gasta com pessoal, ou seja, da receita corrente líquida. O que é receita corrente líquida? Tudo aquilo que recebeu de setembro de 2024 a agosto de 2025, sem ser as receitas que foram recebidas para aplicação com capital, emenda parlamentar para aquisição de bens, ou seja, IPVA, FPM, PTU, ICMS, as receitas da saúde, da educação, da assistência social, para custeio, menos a dedução do Fundeb, deu um total de 35.221.000. Desses 35.221.000, 16.351 foram aplicados com pessoal. Isso todo o pessoal contratado, pessoal efetivo, secretariado, o valor que é pago para consórcio, que entra como pessoal também. O terceirizado, que aqui a gente entra um pouco dos médicos lá de 2024, pessoal, pedreiro, pintor, servente, jardinagem, tudo entra como gasto pessoal também. Então, se a gente tirar aqui desses 16.351.000, a gente tirasse esses 512.000, que entende-se que não seja o pessoal mesmo, folha de pagamento, então esse índice aqui diminuiria de 46 para bem menos de 45. E também os 185.000 de consórcio. O valor que é repassado para CISAMESP, CISMARPA, AMESP, 8 de abril, AMARP, CIDAS, que o próximo ano não é CIDAS mais. Esse valor que é repassado, parte dele é para pagar pessoal do consórcio, a despesa de custeio do consórcio, a despesa de capital do consórcio. Então, esse pessoal,
esse valor que paga o pessoal do consórcio é rateado na proporção para cada município que faz parte do consórcio. E coube para o município de Albertina um total de 185. Ah, Márcio, mas por que você está trazendo setembro de 2024 a agosto de 2025 e não trazer de janeiro a agosto de 2025? Porque a lei de responsabilidade fiscal, ela diz o seguinte: como que eu calculo o gasto com o pessoal? Você pega o último mês, que no nosso caso é agosto, e os 11 meses anteriores a ele. Então, sempre um ano, de setembro de 2024 a agosto de 2025. Na próxima audiência, a gente vai ver de janeiro a dezembro de 2025. Eu só me falha a memória agora, se aqui, de setembro de 2024 até dezembro de 2024, se já tinha pago a primeira parcela ou se já tinha pago na anterior. Isso eu não soube falar para vocês. Primeira parcela de 13º. Então, se tivesse esse valor também, essa porcentagem teria diferença. O cumprimento dos índices constitucionais, que é o acumulado do ano de 2025. Aí a gente está falando de janeiro a dezembro de 2025. Aplicado na educação, 32,2% do obrigatório de 25%, 31,8% na saúde, do obrigatório de 15%, e do Fundeb, o valor recebido do Fundeb, 70% tem que ser aplicado com salário dos profissionais do magistério e toda a equipe, foi aplicado 85,8%. Então, se hoje a gente encerrasse o ano, hoje, e a gente tivesse uma vistoria do Tribunal de Contas, e o Tribunal de Contas entendesse que algumas despesas não poderiam ser pagas com a saúde, que algumas despesas não poderiam ser pagas com a educação, que algumas despesas não poderiam ser pagas com 70%. Nós estamos com 7,2% a mais em educação, mais 16,8% a mais em saúde e 15,8% a mais no Fundeb. Então, mesmo que glosasse, ainda assim, o Executivo cumpriu com o índice constitucional. Então, é valor demais da conta que deveria glosar para isso. E uma última coisa que nós não tivemos na audiência passada são os valores que foram recebidos de emenda parlamentar. Então, de janeiro a dezembro de 2025, nós recebemos um valor alto de emenda parlamentar, num total de R$ 2.430.000, mais de R$ 2.430.000. Desse valor, nós recebemos do Paulo Abiacchio 500 mil para custeio da saúde, da Chiara 300 mil para custeio da saúde, 114 mil que foi o show, parte do show da festa de agosto, 267 mil mais 225 mil para o asfalto, como que chama o bairro? Albertão de Cima. Do Lucas Lasmar, 200 mil para custeio da saúde, Rodrigo Lopes, um carro para a saúde, Dr. Maurício, 75 mil, um carro para o Conselho Tutelar, e a aquisição da moto niveladora, que é a Patrol, que não foi um valor que efetivamente entrou nos cofres públicos, mas ele doou a máquina, mas ela entra no patrimônio do município nesse valor de R$ 665 mil. Ou seja, nós recebemos para a saúde 1.883.000, desse 1.883.000, 1 milhão foi para custeio e 83 mil para aquisição do veículo, e é bom chamar a atenção aqui que esse R$ 1 milhão fez com que o nosso índice de gasto com o pessoal baixasse também, porque ele entrou na receita corrente líquida. O asfalto, mais de 500 mil, o show, 114 mil, e mais 83 mil do carro para a saúde. E a moto niveladora. Nós recebemos, na semana passada, quase R$ 1 milhão, que não está aqui, porque nós estamos avaliando janeiro a agosto, 972 mil, se eu não me engano, 934 mil, para aquisição de 3 vans para a educação e mais 200 mil para aquisição de material permanente também. Então, isso vai ser aumentado para a próxima audiência, certo? Então, assim, resumidamente falando, o que a lei manda, a audiência, para a gente realizar a audiência pública, para demonstrar se está sendo cumprido
a execução orçamentária, para demonstrar se está sendo cumprido as metas fiscais de governo, os números falam por si só. A gente está cumprindo e mais ou menos com folga, né? Graças a Deus, ou seja, com o pé no chão. Era isso que eu tinha para falar. Alguma pergunta, pessoal? Então, declaro encerrada a audiência. Até a próxima, se Deus quiser.